Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Piscina Quarta. Toda quarta-feira vamos estar aqui falando sobre diversos assuntos. No último falando sobre Big Brother, no outro falando sobre relacionamento. Olha lá, né? Depois de terminar esse aqui, vai lá dar uma olhada. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual. E talvez de todos que nós falamos até agora, seja o mais atual dos atuais. Um dos males da nossa década, que estamos caminhando para metade dela, potencializado pelas questões de pandemia que passamos em 2020, 2021 e hoje estamos vendo os seus efeitos, né, e as suas consequências. Vamos falar sobre a síndrome do desgaste emocional, a síndrome do desgaste emocional, síndrome de excesso de trabalho, síndrome de burnout ou burnout. Tem vários nomes, né? As pessoas usam diversos nomes e vamos transitar por eles durante a nossa fala, certo? Para quem não sabe, a síndrome do desgaste emocional ou síndrome de burnout, ela ocorre por excesso de trabalho, por faltas de descanso de qualidade, vamos falar sobre isso, por ambientes tóxicos, na grande maioria das vezes, tudo junto. Tá? E pode acontecer sinais muito parecidos às vezes com questões depressivas, com despersonalização, cansaço daquele de dormir e não recarregar, de parecer que sempre está com a bateria por acabar, enfim. É um transtorno que cada vez mais vai estar no nosso dia a dia. Tá? Assim como lá atrás se falava sobre questões depressivas, hoje está mais no dito popular, o burnout não está tão falado e cada vez mais pessoas estão, né, sendo acometidas por esse transtorno, que é muito pesado, né? Então, já compartilha, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que está apresentando alguns sintomas que eu já relatei, que a gente vai falar. E escuta até o final, porque a gente vai trazer várias questões de identificação, até com alguns exemplos que, porventura, nós já podemos ter tido no decorrer das nossas vidas, tá? E trazendo isso da maneira mais leve possível, se dizer, né? Mas vamos trazer, né, dessa forma. Sempre agradecendo os nossos apoiadores que acreditam no nosso projeto, cada vez mais pessoas nos parando e elogiando o nosso podcast, então curte aí pro YouTube também saber que é legal, né? Porque algumas pessoas lá na clínica vêm nos falando, e agradecer aos apoiadores que estão acreditando e fazendo esse projeto acontecer, né? Ao Quinta da Aurora, com a Larissa, tá situado aqui no Venâncio Aires, esquina com a Coronel Cabrita, tem um café maravilhoso, sempre a gente fala isso. Vamos gravar em breve lá, estamos organizando a parte técnica para estarmos lá. É um lugar sensacional, tá, gente? Sigam lá, Quinta da Aurora, a gente sempre compartilha stories e marca eles lá. Enfim, é um fantástico lugar, tá? Inclusive é um lugar de um descanso de muita qualidade, inclusive. Bem importante para o tema de hoje. Perfeito. Agência Dom Pássaro, do Gabriel, que trabalha muito bem nas nossas edições, os vídeos, várias pessoas vendo os nossos recortes por aí, trabalha na edição daqui, né, do nosso podcast. Sigam lá também a Agência Dom Pássaro, que faz um trabalho de mídias, de marketing, de assessoria digital fabulosa. E ao Fluir Alegrete, nossa casa querida, com 15 profissionais, mais de 2.200 pacientes ativos, crescendo cada dia mais, cheios de novidades. Vamos ter grupos chegando aí ainda nesse primeiro semestre. Não sei se vocês vão dar spoiler disso hoje, se vão, né? Vou deixar para vocês, se vocês quiserem dar spoiler lá no finalzinho sobre as novidades que vão vir. E bom, sem mais delongas, sei que várias pessoas comentaram da saudade que vocês estavam
da nossa composição com 4 pessoas. A pessoa que vai começar falando hoje estava nas Malvinas, se vocês acompanharam. Maldivas estavam também. Nem eu sei falar, desculpa. Voltou com a bateria recarregada, pronta, cheia de ideias. E vamos abrir para falar nesse episódio com ela. Seja bem-vinda de volta, sentimos a tua falta. Bem-vinda, Léo. Depois da viagem, né, desses dias de descanso lá em Maldivas. Brincadeiras à parte, mas... É uma piada que nós fizemos nos outros episódios. No último episódio no penúltimo episódio que a Leonara participou. Vai fuçando aí pra te encontrar. Né? Nós fizemos uma piada interna que ela ia para as Maldivas. Mas foi muito bom, né? Esses dias de descanso, de aproveitar com a família, passear, conhecer lugares novos. Mas estar de volta também é bom, né? Então, depois de 2 semanas aí, estou muito feliz de estar aqui de novo, né? E acho que com esse tema bem importante que a gente escolheu hoje para estar conversando, atual também, né? Então, acho que tem tudo para ser uma grande noite aqui. Então, olá, que bom que tu voltou, Léo, minha parceira dupla. Agora, né, já iniciando assim a fala e pensando, eu acho que a primeira vez que eu ouvi o termo da síndrome de Burnout, assim, foi na pandemia. Pra vocês também foi? Eu acho que sim, Carol. Não me lembro de ter sido antes. Era de antes, mas tinha uma incidência muito menor. Eu ouvi, ainda na faculdade eu ouvi sobre isso, só que era assim, uma síndrome muito nova, 2000. Eu até nem sei se ela já foi incluída no DSM. Ela foi a cronologia, né, do burnout em 74, foi a primeira vez que descreveram ela, né? Foi um psicanalista alemão. Ele percebeu nele mesmo os sintomas e estudou nos colegas os sintomas, mas ela só foi ser citada como uma questão de saúde em 2019. Nossa, quantos anos? E a OMS colocou ela oficialmente como uma doença de questão ocupacional em 2022. Eu sabia que era bem recente. Mas já se falavam sobre transtornos de desgaste de uma forma muito... Já se tinha pesquisa inclusive brasileiras, né? Só que não se tinha esse nome específico, né? Eu lembro que se falava, uma professora numa aula falou sobre sintomas muito parecidos com questões depressivas, mas assim, isso em meados de 10 anos atrás. É meu? É teu? Então, mas... Eu também antes dela. Não, mas isso agora eu fiquei pensando assim... que antes eu não ouvi o termo, né? A gente não sabia desse termo, mas depois que foi falado, realmente a gente percebeu que existia, né? Que existe há muito tempo, né? Se a gente for pensar em todos os relatos que a gente já escutou na vida, então, mas como é importante ter um termo, claro, né? Para também instigar as pessoas a procurarem, a estudarem a respeito, para também a população, no geral, começar também a identificar, né? Eu acho que isso, de todos os transtornos, a gente tem um pouco, né? A depressão não sabia o que se era e com essa titulação que ela ganha de nome, as pessoas começam a abranger isso. Né? E a minha fala vem do quê? Que bom que a gente tem agora uma titulação para síndrome e que bom que a gente tem esse espaço, né, para agora falar sobre ela. Porque eu acho que ainda há muita dúvida. Né? O que é esse o meu cansaço, né? O meu esgotamento? É um esgotamento normal ou já é a síndrome? Né? Eu acho que isso é uma coisa meio que principal pra gente falar, né? Qual é a diferença? O que né, a gente pode identificar no dia a dia, na rotina? Que uma coisa muito importante de se dizer é que não tem áreas de profissão específica para isso acontecer. Mas tem incidências maiores. Isso, na área de saúde, incidência. Na área de saúde, médicos, psicólogos, físicos, todo mundo que trabalha nessa linha de frente e professores tem uma grande incidência dessa ordem. Profissões que lidam também muito com vida e morte. Bombeiros também entram, policiais, né? Eu pensei, eu já disse dos enfermeiros, eu vi bastante relato, né? Principalmente na pandemia, né?
que a gente viu bastante, assim. Porque a síndrome de Burnout, diferente do que as pessoas pensam, não é só o cansaço. O cansaço, de estar cansado, tu dorme e descansa. Tu faz atividades de lazer e descansa. Sai de férias e recupera. O burnout é aquela... Tô sempre cansado, com a bateria sempre baixa, sempre... E a incidência em profissionais de saúde, eu vi vários, o Pedro Calabres, que é um neurologista fabuloso, vi outras pessoas falando sobre isso também, que profissionais da saúde, principalmente de saúde mental, têm uma incidência maior. Você sabe por quê? Tu sabe, não vai te responder. Sabe por quê? Por acharem que por ter o conhecimento estão blindados de ter os sintomas. E a nossa profissão é uma área muito de risco para isso. Psiquiatra, neurologista, profissões que trabalham diretamente com a saúde mental, por conhecerem os sintomas, por conhecerem, vão dizer, não, isso não vai me afetar. Casa de ferreiro, espeto de pau. E tem uma grande incidência, não tem pesquisas ainda, mas tem vários relatos de profissionais dessas áreas. Não, eu nunca imaginei que eu ia desenvolver. Muitas vezes ela é silenciosa também, né? Sim. Exato. Eu não sei se eu me apresentei, mas eu sou a Ana. Eu ia dizer que já tem algumas pesquisas brasileiras, né? Eu vi de enfermeiros, principalmente enfermeiros, e psicólogos. Como eu sou... É meu? Ah, tá. E aí eu acho legal a gente começar a explicar o que é, né? O que é o burnout. Então, o burnout, ele é um estresse crônico, né? Em função do trabalho. Pode se esgotar por muitas coisas na vida. Eu posso ter um relacionamento que ele é tão conturbado que me esgota emocionalmente. Né? Eu posso ter problemas em casa que é tão denso que me esgota emocionalmente. Mas o burnout, ele é um esgotamento que fica muito visível que o problema é com relação ao trabalho. E aí, pensando, né, o que as pessoas podem reparar no dia a dia. Achei legal essa separação, né, Carol, que tu citou. Tá, o que é o começo de um cansaço, o que daqui a pouco já começa a se configurar, que sinais a pessoa tem que estar atenta. Então, tem uma redezinha de coisas que levam a isso, né? Muita carga de trabalho, né? Muitas horas no trabalho, um trabalho muito intenso. Na pandemia, por exemplo, a gente viu essa junção do que é vida pessoal com o que é trabalho, né? Os professores, por exemplo, o WhatsApp virou um meio de poder mandar conteúdo e também as demandas do trabalho virem. E aí, o que a pessoa tem que estar atento? Eu acho que de começo a gente já falou alguns sinais, né? Quando vai descansar, não importa quanto tempo durma, não importa se tirou férias, volta a trabalhar e nada recupera esse cansaço, né? Já é um grande alerta. A gente tem que pensar que o burnout ele é um estresse crônico. Então, aquela mente e aquele corpo tá muito sobrecarregado. É diferente de tu ter estresse no trabalho, né? Exato. Porque isso todo mundo tem, né? Em certo grau. Mas, né, na síndrome isso é crônico, né? É o tempo inteiro. Eu acho que destaca-se, então, a prevalência, que é um termo que a gente gosta muito de usar, né? Eu acho que ele é principalmente a prevalência desses sintomas. Sim. E vários relatos de pacientes indicam essa questão assim, olha, eu não sei por que eu durmo e tô sempre cansado, irritado. Picos de irritabilidade podem acontecer, baixa vontade de fazer nada.
É uma questão. E muitas vezes é falsamente diagnosticado como depressão. Isso é um problema que se está tendo até por falta de conhecimento dos profissionais. Muitas vezes diagnosticar erroneamente a depressão com sintomas ansiosos, mas se está muito mais para uma síndrome de burnout. E meados de fevereiro de 23, uma editora lançou o primeiro teste, que é uma escala para avaliação de burnout. Isso está falando de um ano atrás. Passado. Né? Então, é uma escala muito importante para fazer esse rastreio, porque muitas vezes a gente tem várias escalas já de rastreio de questões depressivas. Tanto escalas de avaliação mesmo, para análise qualitativa de artigos e coisa que muitas vezes se usa, mas de testagem para burnout, isso é a primeira que saiu. Então, e se tem menos estudos por ser muito recente, então acaba tendo muito desconhecimento, inclusive de profissionais que diagnosticam, psicólogos, médicos, para averiguar isso. Porque é uma questão assim, né, gente, para vocês entenderem mais ou menos como é na prática. A depressão ela tem muito a ver com uma certa indiferença das coisas, com uma certa... O sofrimento é tão grande que não é bem tristeza que a gente nomeia, é uma questão mais de uma angústia que não passa, que, né... O burnout é cansaço no seu estado puro, tipo, sair daqui e caminhar um pouco, né, aquilo é uma tarefa extremamente árdua. Então, para resumir, se pudesse resumir uma questão, acho que essa entraria como uma diferença crucial. E se a gente pudesse separar, né, Gabi, em estágios, eu acho que fica mais didático, né, pra gente conversar. Porque no final, né, se o burnout ele não é tratado, ele vai desencadear um transtorno de ansiedade. Sim. Ele vai desencadear em pânico, ele vai desencadear em transtorno depressivo. Então, esses sinais, né, de cansaço constante, nunca recupera, irritabilidade, enxaqueca, né? Normalmente as pessoas elas estão tão estressadas e aí começam algumas questões alimentares. Necessidade de muito açúcar, porque tá muito cansado e o corpo pede para repor. Consumo de drogas, de álcool. Sim. Exatamente. E aí tem esses 3 sintomas, né? O comportamental, o fisiológico e o emocional. O emocional é sentir aquela angústia na hora de trabalhar, evitação com relação ao trabalho, né? Um trabalho que antes a pessoa se importava, começa a ter uma indiferença. O comportamento entra a irritabilidade, isolamento é um comportamento que a gente vê muito, né? Sentimento de impotência, de vazio. De que não vai dar conta, né? De que é insuficiente. Exato. E sintomas no corpo também, né? Eu acho que é uma questão que aparece muito no corpo, assim. Muitas dores, enxaqueca, esse cansaço que nada passa, né? Vai avançando, né? Começam questões de ansiedade maiores, palpitação, taquicardia, né? Crises de ansiedade, né? Vai mais um pouquinho, a pessoa começa com sintomas mais depressivos, se fechar, se isolar, não querer conviver. E tudo isso muito, né? Que tem que ter muito a ver com esse ambiente de trabalho que normalmente ou são situações de trabalho que são precárias, né? A gente pensa assim no hospital, os enfermeiros
né, que tem que dar conta de atendimento, às vezes faltam as coisas para dar atendimento. Na pandemia, por exemplo, né, gente, faltava oxigênio, né? Horários de trabalho que demandam muito, carga de trabalho que demanda muito, ambiente de trabalho que é muito opressor, que é muito que não tem a divisão tóxico, competitivo. Exato. Eu tenho relatos de alguns pacientes daquele que sai do trabalho 6, 7 horas da noite e fica até meia-noite respondendo mensagem. No outro dia tá 6 da manhã já nunca consegue se desligar. E uma das características também é essa aceleração, esse imediatismo para fazer as coisas, porque a gente está falando de pessoas, cada pessoa vai reagir de uma forma. Não necessariamente se precisa ter todos esses sintomas que se falou. Né? E claro que isso não é uma consulta que nós estamos fazendo aqui. Procure, se identificou alguns desses sinais, por favor, procure o seu psiquiatra, psicólogo, fale sobre isso, para intervenções mais assertivas. Isso a gente está falando em vias gerais, tá? De sintomas, tentando trazer para uma questão mais prática. Tem pessoas que vão ter essa questão mais imediatista, de querer fazer e atropelar uma coisa depois da outra, sem muito planejamento, até que quebra de vez. Né? Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Com isso que tu falou agora, eu fiquei pensando naquelas pessoas que nunca desligam, mas não é na parte de estar fazendo, mas de estar pensando. Né? Eu já escutei alguns relatos da pessoa que chega a sonhar, né, que tá fazendo alguma tarefa, ou acordar no meio da noite porque lembrou de alguma coisa, assim, em relação ao trabalho. Isso também é não desligar, né? Não estou fazendo, mas eu tô pensando, e aquele pensamento que leva uma semana, leva 2, né? E outra questão que agora a Ana tava pontuando e eu lembrei, assim, de algumas queixas, né? Que é uma identificação que vem da família, que percebe uma mudança de comportamento, né? E diz, você tá muito estressado, você mudou. Eu acho que isso também é um alerta bem forte, assim, que vem do externo, que também não tá entendendo o que tá acontecendo. Por exemplo, não tem alguma coisa no relacionamento, não tem na família, tá tudo ok. E a pessoa diz, olha, você mudou. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, né? E aí eu acho que também é um alerta, se isso tá acontecendo no círculo familiar, né? Então, bom... Se não é na minha família, não é no meu relacionamento, é de outra área, né? Eu acho que a pandemia, né, como acho que a Ana que colocou, né, que isso apareceu mais, assim, e também acho que no nosso contexto atual, assim, né, e cultural que a gente tem, né, essa questão do imediatismo, como tu falou, né, Gabriel, de as coisas terem que acontecer muito, de ter uma lógica de produção muito grande, né? Então eu tenho que ficar várias horas produzindo, né, para mim ter algo, para mim ganhar mais, enfim, e entra numa lógica muitas vezes de adoecimento mesmo, porque a pessoa não consegue delimitar algumas coisas, né, o meu trabalho, a minha família, o meu lazer, o meu pessoal, porque é tudo trabalho na vida, né, e aí que entra essa situação do burnout, né. Eu gosto de analisar, né, que tem... Não vou falar em perfil porque parece muito criterioso, né? Mas eu acho que tem uma associação de ideias que abre uma brecha maior para que se desenvolva o burnout, né? Que trabalho vem em primeiro lugar, né? Que eu acho que é algo muito cultural, que às vezes vem da família das pessoas, né? Então, eu já tratei vários pacientes com esse quadro e eu vejo que as ideias que ajudam ele a se desenvolver são muito parecidas, né? Primeiro, trabalho tá acima de qualquer coisa, inclusive do meu descanso, né? Inclusive do meu limite pessoal. Não respeitar esse limite pessoal. Pra mim não tem hora de dormir, pra mim não tem hora de comer. Achar que tá tudo bem ultrapassar esse limite o tempo todo, né? Normalmente são pessoas que se importam com o seu trabalho ou que têm uma questão de querer fazer melhor, de querer evoluir, né? Uma ambição talvez de ganhar mais, de crescer na profissão,
mas que isso vai de uma maneira desproporcional. A pessoa muitas vezes ela não percebe que ela está excedendo o limite. E aí ela se perde. E a grande dificuldade que eu vejo com relação, né, a fazer o tratamento é a pessoa entender e conseguir dizer não para si mesma. O que eu quero dizer com isso? Dizer não para si mesma. Dizer não, agora está na hora de parar de trabalhar e eu vou ir para minha academia. Não, agora é final de semana e eu não vou fazer nada. Esse dizer não, esse desligar que a pessoa ela tem que ir trabalhando dentro dela mesma e principalmente aprender a colocar limites. Acho que isso entra também como uma questão de prevenção, né? Não só depois que isso já está, né? Que a pessoa já está em adoecimento, mas como uma questão de prevenção. Porque a questão, né, do dormir bem, de se alimentar bem, fazer uma atividade física são pilares importantes para prevenir, né, um adoecimento. Então, acho que cuidar isso também, né? Acho que bem importante. E da pessoa entender que se ele fizer tudo isso, ele ou ela fizer tudo isso, adoecer, amanhã vai entrar outra pessoa no lugar dela. Que o trabalho, ele não pode estar acima das coisas. Ele é uma parte importante, ganhar dinheiro é importante, desenvolver uma carreira, como a gente já falou diversas vezes aqui, é super importante. Ela não pode se sobressair as questões de saúde, as questões de família, e aí a lógica se inverte, aí as coisas ficam... Até mesmo perde o sentido. E a empresa vai estar ali, a empresa já estava ali antes de tu chegar e vai estar depois que tu sair. Eu acho que tu falou, encaixa... vai lá e vai te ajudar nesse tratamento, só vai colocar outra pessoa no lugar. E é assim que funciona. Mas Gabriel, tu sendo muito... É a realidade. Tem um Instagram que eu queria deixar de dica, que é da Isabela Camargo. É @Isabela com 2 L's Camargo Real. A Isabela é uma jornalista, né, que ela teve, né, um quadro de burnout e ela passou por uma situação que ela teve um apagão ao vivo. Em função desse tamanho esgotamento, desse tamanho estresse crônico, ela teve um apagão ao vivo, né? Que esse pode, inclusive, ser um dos sintomas. Ela conta, né? Ela estava apresentando ali a previsão do tempo. E aí, quando ela chegou no estado dela, que ela se criou, ela não sabia dizer o nome da capital. E ela teve um apagão. Ela ficou paralisada, olhando para a tela, e ela não sabia dizer mais nada. E aí ela teve que sair, né? Ela foi para o médico sob risco de convulsão. E aí foi diagnosticada, fez o tratamento. E aí essa tua fala me lembrou muito isso, né? Que ela conta que ela conversando com o médico, amigo dela, disse: poxa, eu achei que no momento que me tirassem, 5 minutos depois iam me substituir. E aí ela diz: eu estava errada. Foi em 3 minutos. Em 3 minutos depois que eu fui demitida, já tinha outra pessoa no meu lugar. E assim, aí a gente vai estar falando, mas tu trabalha até tarde, Sim, nós trabalhamos, às vezes nós saímos às 10 horas da noite da clínica, mas nós temos períodos de descanso. A Carol tem dia de folga, a Nara também tem momentos de folga, eu tenho momentos que eu não vou para a clínica, fico em casa, a Ana também tem. Nós desenvolvemos isso porque a Carol não, né? Mas nós 3 percebemos que num ritmo de trabalho que nós ficamos, nós íamos adoecer, inclusive desenvolvendo alguns sintomas de burnout. 2020, 2021, 2022 foram anos de um excesso de trabalho muito mais do que a nossa capacidade permitia, a capacidade de tempo e de energia permitia. Então a gente fala até com uma certa experiência em relação a isso. Nós não
lembro que na época a gente conversava muito sobre de estar trabalhando. Foi na época que a Leonara dividia a sala comigo e foi pra sala só e aí deu um boom, né? E aí depois tu organizou os horários. Eu e a Ana tinha épocas que a gente atendia 12, 15 pacientes. Né? Hoje, quando eu passo do limite de atender 10, por exemplo, eu já termino o dia, tipo, tá, né? Porque a gente foi trocando, foi colocando qualidade nas coisas, foi percebendo que manter essa saúde é importante e trazer esse relato eu acho importante, né? Até não combinei com vocês previamente disso, né? Em relação a trazer, desculpa se mas eu acho que é uma questão importante porque ninguém está imune de ter isso. E saber equilibrar a balança é uma parte fundamental. Eu até queria comentar sobre uma metáfora que eu vi num vídeo que eu estava assistindo pra hoje, assim, que ela usou, que eu achei bem interessante, assim. Ela falou sobre copos, né? Como se cada um de nós tivesse um copo, né? E esse copo, ele tem tamanhos diferentes, porque a gente é diferente, né? Cada um de nós. E esse copo debaixo de uma torneira, por exemplo, né? E aí, essa torneira, ela começa a pingar ali. Mas, às vezes, ela pode ter uma vazão maior de água, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Né, com esses processos, né, do trabalho, de mais estresse, onde tem momentos que a demanda está maior, daqui a pouco essa vazão de água ela começa a ser maior. Então, que recursos eu uso para ir esvaziando esse copo, né? E aí entra nessa questão do autoconhecimento também, né? De tu se conhecer, de tu entender teus limites, para te não deixar esse copo transbordar, né, de água. Então, achei bem, bem interessante essa lógica que ela usou, assim, né? Acho que sim. Né? Fiquei pensando, hoje eu ouvi de uma paciente que ela se sentiu um pouco estranha, né, sobre as questões dela, meio que um ET, assim, nesse pensamento de que talvez só ela tivesse problemas, né? E aí eu acho que é bem importante a gente trazer essa questão mais real, né? Eu acho que eu tive, né? Eu digo eu acho porque foi autodiagnosticado, né? Um burnout. Mas a minha psicóloga, na época, ela levantou essa peteca, né? E eu concordei com ela. Então, muitos dos sintomas que a gente descreveu, assim, eu percebia, né? Eu tive questões de ansiedade, né? Um cansaço constante, não importa o que fizesse, o quanto dormisse, isso não passava. Dores no corpo, né? Perda, né, diminuição do raciocínio, aquela sensação de que não consigo nem raciocinar mais. Deixa eu ver o que mais. Alguns momentos, né, mais intensos, assim, dentro de crise de ansiedade, choro. Essa questão da despersonalização, né, de tu ter a sensação de que uma sensação bem corporal mesmo, né, de que eu não tô aqui. Eu tô aqui, mas na minha mente eu não tô. Né? Essa desconexão parece mente e corpo. E aí me ligou o alerta quando eu percebi que, tipo, porque eu me importo com os meus pacientes, é por isso que eu trabalho nisso. E aí começou essa redução, assim, de importância. Né? Aquela coisa do mal-estar. E eu fiquei, peraí. E aí, o que pra mim foi importante, que eu acho que é importante, então, talvez para quem tá ouvindo também. Primeiro, o tratamento, né? Eu já fazia psicoterapia, continuei fazendo. E essa questão do ambiente, porque eu acho que foi uma coisa que nós começamos a dividir, né? A conversar e a ver que não tava legal e principalmente pensar soluções juntos, né? Porque como é uma questão de trabalho, muitas pessoas não têm a opção de largar tudo, né? Por isso que eu acho que é um gancho difícil, né? Às vezes não tem essa opção de eu vou simplesmente largar e deu. E aí foi super importante ter alguém que ajudasse, né? E na terapia também, a reorganizar esses limites. Porque aí o que eu, né, na minha experiência, tive que aprender? A dizer não, né?
não posso, trabalho até tal horário, né? E isso, eu diria que para autônomos isso é muito delicado, né? Muitos casos que eu atendi de burnout foi de autônomos, porque a gente tem essa sensação assim, sou eu que tenho que correr por mim, então eu vou fazer. E aí eu acho que eu posso um pouco mais. E aí eu acho que eu posso 1 hora a mais no dia. E aí eu acho que eu posso final de semana. É só mais um paciente, né? E aí fica difícil de tu colocar, não, é essa quantidade, é essa hora, né, sábado é sábado, e de tu ir reorganizando. Então, eu acho que uma grande questão que precisa se aprender é esse não. Não posso, não dá, né, não vou agora. Não quero. Não quero, e principalmente reorganizar, né? Quem sofre uma questão de esgotamento com o trabalho precisa reorganizar a sua relação com o trabalho, né? Não é só tratar o sintoma. Eu vou tratar a minha crise de ansiedade. Não é só isso. Tem que reorganizar a relação com o trabalho. Isso que eu penso, né, do trabalho é impor limites. Como é difícil pro pessoal, né? Impor limites. E de uma forma geral, agora minha reflexão, assim, difícil impor limites, e ainda mais no trabalho, né? A gente falou do autônomo, que não tem a questão do chefe. Né? Mas e aí, pra quem não tem, eu vejo isso, assim, essa dificuldade em impor limites. De, olha, esse é meu horário, eu tenho que cumprir até aqui. Não posso levar atividades pra casa. Aí acho que foi a Leonora que falou no início de metas, né? Que antes a gente tava falando de trabalhos que pegam metas também. Gente, é difícil, né? Como dizer pro teu serviço que metas não são, às vezes, muito saudáveis. E nós estamos num país que o trabalhador, né, o vendedor de loja, se ele se recusar a ficar 1 hora mais no trabalho, se recusar a vir trabalhar no domingo, é demitido e é contratado outro que aceite essas condições. A situação social do Brasil, histórica do Brasil, propicia muito a questão de desenvolvimento de burnout e de outros transtornos também. Por causa disso, olha, né, eu te contrato e se tu não quiser trabalhar, tem outros 20 currículos que eu vou te demitir e amanhã começa a pessoa no lugar. Só porque essa questão de, mas negocia direto com o chefe, isso aí em outros países pode funcionar. Negocia 15 dias de férias, negocia no serviço terceirizado. Isso não funciona no Brasil. Por quê? Porque o emprego vira uma moeda de troca. E não por competência, por desempenho. Por daqui a pouco não se submeter a algumas situações de ir trabalhando, fazer um terceiro turno e não ser remunerado, não entrar no banco de horas, coisas nesse sentido. E tem países, e os países com menor qualidade de vida, claro, nós estamos falando do Brasil, que tem 240 milhões de habitantes, mas na Bélgica, Finlândia, assim, bem me recordo, Dinamarca, países daquela região da Europa, claro, são países do tamanho, muitas vezes, de uma cidade brasileira. Mas eles fizeram, né, em alguns lugares, a jornada de trabalho são 4 dias. Em alguns, os funcionários, os empregados podem escolher entre trabalhar 4 dias e aumentar a hora de trabalho, a hora trabalhada, ou 5 dias e reduzir a hora de trabalho. E trabalhar de uma maneira tradicional. Quando que isso vai ser estipulado no Brasil? Nunca. Porque a pessoa vai trabalhar mais e ainda vai trabalhar aquele 5º dia. Então, a nossa realidade é muito, muito distante, né? E aí eu tava vendo, né? Até para não passar uma impressão de que não dá pra fazer nada, né? Mas a OMS colocando, né, o burnout como uma doença, né, em função da ocupação, se abre agora também a possibilidade da Justiça do Trabalho atuar nesses casos, né?
Porque a saúde do trabalhador é de responsabilidade do empregador. Né? E aí, se tu quebrar uma perna trabalhando um acidente de trabalho, né, tem como recorrer com relação a isso. E a mesma coisa com relação ao adoecimento mental em função do trabalho. Né? Então, também é algo que dá para se recorrer, né, junto aos seus direitos. Tem algumas perguntas aqui. Outras perguntas. Tá. É teu. Então... Pode estar por aqui a volta. Primeira pergunta é da Gabriela Soltal. Gabriela, muito obrigada pelas tuas perguntas. Primeiro, como diagnosticar um burnout? Eu acho que a gente já falou, né? Mas alguém quer ressaltar os sinais de alerta? Como diagnosticar, né? Primeiro, quem é que faz o diagnóstico? Psicólogo ou psiquiatra, tá? Por quê? Porque é uma questão de saúde mental, certo? O clínico geral, ele pode levantar a peteca, ele pode dizer, olha, tem essas indicações? Claro que pode. Mas o diagnóstico correto, psicólogo e psiquiatra, que vai analisar a intensidade desse sofrimento, qual é o sofrimento e se está relacionado ou não ao trabalho. Acho que isso, né? O Gabriel Almeida... A Gabriela e o Gabriel. Gabriel, obrigada pela tua pergunta. O que é e como identificar se estou desenvolvendo? Bom, o que é a gente já pontuou, né? Um estresse crônico, um esgotamento em função do trabalho. A primeira coisa que eu acho que antes de qualquer outra questão sintomática é notar diferenças em si mesmo. Opa, peraí, isso aqui não estava acontecendo comigo. Por menor que seja a mudança. Porque esses sintomas vão aparecer no estágio mais avançado do quadro em si. Mas mudanças assim de... Seja o pico de irritabilidade, um sono mais agitado, não conseguir... Todos esses sintomas que nós falamos, se algum já deu um sinalzinho, assim, um mal-estar durante o trabalho, alguma sensação, uma baixa produtividade de uma maneira mais contínua. Então, isso são coisas... por isso é importante o autoconhecimento de alguma coisa que saiu daquela normalidade, daquela rotina, já ser um sinal de alerta. Olha, essa semana foi muito baixa, por que aconteceu? Né? Um dia ok, um dia tá... Segundo dia já... Opa, peraí, 2 dias que eu tô realmente... Parece que não tá indo. No terceiro, quarto dia já começar a olhar com isso com maior atenção, começar a prestar atenção. Tirar um dia... não consigo tirar um dia de folga. Chega do trabalho, tenta descansar, no final de semana tenta fazer atividades mais revigorantes, mesmo que não queira. E muito da parte do tratamento do burnout vão ter coisas que tu não vai querer naquele momento. Mas a pergunta não é se tu quer, é se tu precisa. Por exemplo, atividade física. Tu vai estar num quadro de burnout, tu não vai querer, muitas vezes, sair para levantar peso na academia. Não vai querer fazer uma atividade física, não vai querer tomar uma medicação, não vai querer fazer o tratamento. No início, e dependendo do estágio, vão ter questões assim, mas não entra o querer, entra o que tu precisa fazer. Isso é em outros transtornos também, mas o burnout é um pouco mais demarcado. Acho que cuidar também, né? Quanto que esse trabalho tá ocupando da minha vida, assim, acho que é bem importante, né? Tu mesmo fazer essa autorreflexão, assim, acho que é importante. Se tá com algum desses sinais, assim, como tu falou, né, Gabriel, de já cuidar isso, assim, fazer esse olhar, cuidar isso. Igual a gente tava comentando, tirou 15 dias de férias, então agora eu já posso dar todo o meu gás, trabalhar o ano inteiro, tantas horas que eu quiser, e não ter pausas, né, durante esse tempo.
que tu vai desenvolver igual. Não adianta tu ficar um mês, 15 dias de férias, sair, fazer uma viagem, enfim, que tudo vai passar. Não, né? É durante o processo, assim, é durante o ano que tu precisa buscar ter essa qualidade de vida, né? E não deixar com que o trabalho seja o centro de tudo, assim. Eu acho interessante o pensamento, né? Que, bom, o burnout ele é o estresse crônico. Na vida a gente vai se estressar, faz parte da vida, mas tem que ter esse jogo de estressa, desestressa, né? Que nem o copo que o Leonardo falou, ó, vai enchendo, né? Esvazia. E aí, o que é importante, né? Eu acho bem legal isso. Para e pensa quanto do teu dia tu está dedicando para o trabalho. E incluir nisso não só o tempo que tu está no trabalho, mas o tempo que tu está pensando no trabalho, o tempo que tu respondendo mensagem. Exato, respondendo mensagem, planejando, estudando para o trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que não é exatamente sobre o trabalho, mas pode ser também sobre o estudo. Sim. Né? Por exemplo, né? Concurseiros estão estudando para um concurso, né? Não é o trabalho em si, mas se encara o estudo comum, né? E aí aquilo desgasta. Eu só queria... que eu vi que tu quer falar também. Mas só antes de encerrar. Eu queria chamar a atenção por que é importante parar e pensar, né? Porque muitas vezes, quando vai entrando no quadro de burnout, já tem uma distorção, né? O que eu quero dizer com uma distorção? Uma distorção na percepção. Eu achar que tá tudo bem as tantas horas que eu trabalho, né? Eu ia abrindo mão, não, tá tudo bem, eu aguento. Vou dar um exemplo, né? Muito tempo atrás, no atendimento, conversávamos sobre isso, e aí se falou, né, sobre a questão do almoço. Eu almoço respondendo as mensagens do trabalho. E aí a gente começou a conversar, bom, mas peraí, o momento do almoço não é esse chegar em casa, respirar, sentar à mesa, né? E ainda assim a pessoa ela não estava tendo essa percepção de que aquilo era prejudicial, né? E aí a gente foi abordando, mas e que diferença efetiva vai fazer tu responder enquanto come? Nenhuma, né? E essa percepção que às vezes a pessoa não tem. Teve um outro caso que... Pausa porque eu tava me virando. Teve um outro caso que eu acompanhei, que a gente veio com encaminhado do cardiologista. Em função da ansiedade, a gente foi trabalhando, entramos nas questões de trabalho, e aí se trabalhou um monte, lá as cansadas da Ana. Hoje, 7 horas da noite, eu estou em casa, não penso em trabalho, duro 1 hora a mais de manhã, né? Chego 1 hora mais tarde na empresa. E o que isso me trouxe de prejuízo para minha empresa? Nada. Pelo contrário, eu trabalho mais descansado, mais produtivo, mais criativo, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade nessa percepção. Tem uma fala de uma pessoa próxima a mim, conversando com seu filho, né? Que é uma pessoa que trabalha, tá? Workaholic, assim, tipo, muito. E a mãe dele estava muito preocupada, porque ele estava trabalhando muito a forma de fazer essa pessoa pensar, foi dizer assim, tudo bem, trabalha assim, bastante, junta bastante dinheiro, que quando tu morrer cedo, a tua mulher vai ser uma viúva bem nova e vai usar o dinheiro com outra pessoa. Porque já tentou de diversas formas demover a pessoa a ter momentos de descanso, e por isso, né, assistam o nosso episódio falando sobre metas, sobre rotina, porque isso vai ajudar a trabalhar de uma maneira mais estratégica. E tu tá tão quieta aí? Dê importância, então, para a pessoa que te sinaliza um pouco isso, né? Seja o teu companheiro, teu familiar ali,
né? Dê importância para isso. Fala um pouco, porque senão o Gabriel disse que eu não equalizo as falas de vocês. Não, fiquei pensando assim, né, que é uma ótima reflexão fazer, tipo, tá, qual o papel e o lugar do trabalho na minha vida. Acho que isso é a reflexão mais central de tudo que se tem que fazer quando pensa assim, meu Deus, tá estou no esgotamento ou não, né? E aí, independente do trabalho, pensar isso. Né? Porque também estar em um ambiente que eu não quero, ao meu ver, é uma predisposição. Claro. Com certeza. E repense esse lugar tóxico de trabalho, Exato, né? Repense... Não se vê nenhum ponto positivo em estar no local. Acho que, né? Tem uma pergunta nesse sentido, né? Gabriela mandou uma pergunta que é como lidar com chefe e ambiente tóxico. Primeiro, né, quando tu não consegue mudar o ambiente, muda-se tu mesmo. É uma regra um tanto importante. E porque tem ambientes que tu não vai conseguir fazer grandes mudanças. Então, e tentar se blindar desse ambiente é extremamente desgastante. Então, colocaria como uma questão geral, né, sem conhecer a história de uma maneira mais direta. Repense sinceramente em trocar de trabalho, se for um ambiente tóxico. O que vocês acham? Eu acho que sim, eu concordo contigo, né? Se é um ambiente assim, bom, que ela falou tóxico, né? Quando fala tóxico já me soa que não é que tem algumas dificuldades que dá para mediar. Seja quase insuportável. Né? Já me soa como algo realmente, né? Eu diria o seguinte, né? Realmente, tenta trocar de ambiente, mas busca terapia, né? Porque o principal tratamento do burnout é psicoterapia. Sim. Pode entrar com a medicação, em muitos casos vai ser bem importante, mas por que a psicoterapia? Porque vai conseguir trabalhar todas essas percepções que te predispõem, vai conseguir, vai te ajudar a enxergar possibilidades. Vai ser um lugar que muitas vezes, né, tu vai poder contar enquanto tu te organiza para sair desse trabalho, né? Porque não é todo mundo que pode simplesmente sair. Então tem que conseguir dar esse respiro e às vezes realmente é uma questão de sobrevivência. Sobreviver aquele tempo ali enquanto organiza algo melhor, né? Então eu acho que a terapia seria fundamental. Até para se preparar para um novo emprego, né? Porque nada impede também de entrar no mesmo círculo de empresa, de organização. Isso também a gente pouco se falado, né? De investigar sobre a empresa, ou, né? O que for. Eu digo empresa porque é de um modo mais geral, né? O que acontece lá dentro, qual é a realidade. Isso talvez, às vezes, com a ajuda de um psico, ajuda a ter essas ideias, né? Tá, que empresa eu quero ir? Né? Que ramo? É no mesmo que eu trabalhava? É outro? Né? O que eu não gostava também na empresa que eu estava e eu não quero na próxima? Isso também são coisas que a gente tem que pensar junto, às vezes, né? Te ajudar na relação tua com o trabalho, né? Entender isso, né? O que eu estava fazendo nessa empresa que me desgastou, que eu preciso aprender para não repetir na próxima. E a importância de às vezes, ser um profissional, né, um psicólogo que vai te entender nessa questão, né? Porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai compartilhar essas coisas, né? Porque nem todo mundo vai né, ser sensível com o que tu tá sentindo, com o que tu tá relatando ali, né? E vai dizer, não, mas é assim mesmo, tu tem que ficar, porque olha, tu tá ganhando super bem, né? E aí não vai te ajudar nesse processo, né? Então, a ajuda profissional, ela é importante, né? E agora me perdi um pouquinho do que... Mas enquanto tu recupera, né? Tem aquela fala, né? Mas trabalho é isso mesmo, trabalho dá estresse mesmo, né? Se quer ganhar bastante, tem que se estressar bastante. E claro que cada trabalho tem a sua demanda, tem o seu nível de estresse, mas tem que conseguir fazer essa sanfona, né? Encheu de estresse e esvazia, encheu de estresse e esvazia.
Mas agora, quando enche mais do que consegue esvaziar, tem um problema. E todo mundo que sai de um relacionamento abusivo, e a gente em algum momento possivelmente vai falar sobre relacionamentos abusivos, né? Um tema que talvez esteja caindo de maduro também para falarmos nos próximos episódios. O relacionamento abusivo, seja com pessoas ou seja com trabalho, deixa marcas. E marcas muito difíceis de serem cicatrizadas, que vão influenciar nas relações futuras, e aqui eu estou generalizando relações, tá? Como um todo, vão deixar marcas para as próximas relações que vão vir. Então você precisa trabalhar isso. E aí não estou culpabilizando a pessoa que sofreu nessa relação, mas dizendo que ela vai trazer marcas que podem inclusive atrapalhar as relações futuras que ela vai ter. Então é importante tomar muito cuidado com essas relações e conseguir trabalhar isso. E todo relacionamento tóxico, ele é muito difícil de se desprender, a não ser que aconteça quase uma catástrofe para se conseguir romper. Então é uma linha, a gente está falando em fins muitas vezes didáticos, claros e muito bem separados, mas na prática é tudo muito junto, é muito um emaranhado que é muito perigoso se não trabalhado, se não bem compreendido. Vamos para os encaminhamentos finais, antes agradecendo ao Quinta da Aurora, como falei lá no início, falo em todos os episódios e vou falar sempre. É um lugar fabuloso, inclusive para ter esses momentos de descanso, tem uma música maravilhosa. Lanches muito bons, o meu favorito lá é um farroupilha com mortadela, bolonha e um mocatino também. Sempre falo aqui, peçam lá que as gurias, né, tanto as gurias quanto o Washington sabem fazer muito bem. É um lugar de conversa, de prosa, de descontração. Vamos ter novidades com o Quinta em breve também, de grupos que vão acontecer lá. E vocês não contaram spoiler ainda, não sei se no encerramento vocês querem falar sobre... Já estamos sendo induzidas. Já falem sobre o que vai acontecer, para o pessoal também ir. Mas lá no Quinta é um lugar que vocês podem ter esse descanso de qualidade também. A agência do Pássaro, que vai fazer as edições, o Gabriel sempre nos orienta, olha, né? Puxa fulano que não falou muito, faz isso, faz aquilo, ele sempre depois de cada episódio que ele edita, ele me manda lá, tem que fazer tal coisa. Então, mas pra gente cada vez mais construindo uma qualidade nas nossas produções, de cursos que estamos planejando para esse 2024, de formações, além de toda semana estar aqui com vocês. A agência do Pássaro faz um trabalho de assessoria digital fantástico. Sigam lá também a agência do Pássaro, assim como sigam o Quinta. E o Fluir Alegrete, nos sigam lá, @fluir.alegrete, tem cortes desse podcast que vai gerar vários cortes para durante a semana, então nos sigam lá, participem das enquetes. Se não quiserem ter o seu nome lido, só colocar ali, né, para não mencionar o nome. Se quiser mandar uma mensagem de inbox e não quiser se identificar, tranquilo, a gente pode ler aqui sem identificar. Participem, né? A colaboração de vocês é super importante. Nós estamos tendo feedbacks incríveis na sala de espera do Fluir, de pessoas, inclusive, quando esperam os filhos, muitas vezes, estarem escutando lá. A Larissa sempre coloca ao ar, né, no dia ou um dia depois que vai. E as pessoas também escutam estando lá, então interajam com a gente, respondam as enquetes, assim vai nos ajudar a trazer o conteúdo que vocês também querem e precisam ouvir. Dados os recados, né? Muito obrigado por mais esse episódio e eu vou passar para ti, porque depois as gurias vão dar sim uma super novidade que vai ao ar. A gente entendeu que não tem escolha. Queria agradecer também, né, quem ficou até agora com a gente, nos ouvindo sobre esse tema super importante. Busque ajuda qualificada, né, se perceber algum desses sinais que a gente comentou aqui hoje. E é isso. Obrigada.
Pois é, Ana. A gente precisa falar que algo vai acontecer, né? Acho que eu já vou também já por encerrar primeiro, né? Dizer que se cuidem. A verdade é dura, mas a gente somos substituíveis nos nossos empregos, né? Um psicólogo é substituível, um médico, um enfermeiro. Independente da área, eu acho que não tem uma área que não seja substituível. Eu acho que ter isso em mente facilita muito pra gente ter clareza o lugar que o trabalho tem que ter na nossa vida. E da parte da surpresa, né? Acho que eu diria dizer que surgiu um pouco de uma explosão minha de alegria que surgiu e mandei pra Ana, acho que foi no mesmo dia, né? Um desejo que eu já tinha e que eu gosto muito, né? De um público, a gente vai falar o público. Né? Tá. Que se teve, então, uma ideia de criar um grupo para idosos, né? O pessoal da terceira idade, que a gente percebe que está desassistido, talvez, né, por uma cultura da nossa cidade, mas que a gente quer trazer esse pessoal, né, para nossa espaço para falar de diferentes assuntos. Não sei se a Ana quer trazer um pouco mais do que vai ser esse grupo aí, qual é a ideia. Beleza, né? Acompanhe o Instagram do Fluir, que a gente vai estar lançando. Então, a ideia é a gente fazer um grupo, né, para terceira idade, para adultos maduros e terceira idade, né? Então, organizamos aí faixas etárias pra gente ir repensando a questão do envelhecer, né? Eu acho que é um momento em que também se fica um pouco mais só, e relações é muito importante para nossa saúde mental, e a gente gostaria de ofertar um espaço que tenha acolhimento, em que se possa conhecer outras pessoas e ter trocas importantes, né? Então, nos acompanhem que estaremos lançando. Que legal, adorei a ideia. Né? Que bom! Leonardo não sabia! Tá se atualizando O tudo. Gabriel tava acompanhando meio junto a evolução, né? E nós podemos, inclusive, fazer um episódio voltado para essas questões de novo. Nós já fizemos trazer uma questão, né, também para o pessoal entender a ideia. Né, porque a gente fez um plano e já deu pra ver que tem muito tema pra abordar nessa terceira idade, né? Carol trouxe a ideia, assim, eu pisquei, ela já tava com todo o planejamento. Muito bom. Vamos ver se o pessoal também acha interessante a gente trazer, abordar outro episódio sobre isso. Então, respondo, né, com like ou com comentário, ou nos mandando lá inbox sobre o que temos em relação ao envelhecer, seja alguma preocupação que tenha com algum familiar ou consigo mesmo, né? Nos comunique lá também, uma forma da gente, né, de vocês trazerem, mas a gente, enquanto Fluir, trazendo um trabalho de qualidade para vocês. Para dizer o meu tchau, então, acho que né? Eu queria dizer, acabei trazendo um relato mais pessoal, mas que eu acho que é muito importante, né, para as pessoas se identificarem, para verem que psicólogos também passam por questões de saúde, né, e algo que eu gosto muito de pensar é que quando eu adoeci, eu estava sendo somente psicóloga, né? Hoje, né, pós readequações e tratamentos, eu sou psicóloga, eu sou tia, eu sou boxeadora, eu sou nadadora, eu sou leitora. Então, quer dizer, diversifiquei a minha vivência, onde eu colocava a minha energia, né, os meus pontos de satisfação para além do trabalho, né? Isso eu acho que é algo legal para começar a pesar. Se tu tá sendo somente a tua profissão na tua vida, eu acho que precisa abrir espaço para outras coisas. Maravilhoso. Vamos então? Isso aí. Então, semana que vem nos vemos aqui, no mesmo horário, mesmo canal. Nos bate Até mais. Tchau.